Quer dizer então que você está lutando. Você está lutando com Deus para conquistar bênçãos. Para. Língua portuguesa. Bênção é dádiva, você não tem que conquistar. Ele morreu na cruz e te deu a vida. O pastor Zé Bruno apresenta uma reflexão profunda sobre dois tipos de amor que disputam o coração humano: o amor de Deus Pai e o amor do mundo, chamando os cristãos a viverem segundo o amor divino e não se deixarem seduzir pelos valores temporais e ilusórios do mundo. Convidamos você a assistir até o final, se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo para abençoar mais pessoas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo... eu estou lendo na minha versão, né? A versão da tela é diferente. Porque tudo que há no mundo... A tradução da tela é diferente da minha aqui. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, guarde essas três coisas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Então é isso que há nesse mundo. Nesse mundo existe isso: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Mas isso não procede do Pai. Isso procede do mundo. E na verdade aqui o termo procede, a gente traduziu assim, mas é o verbo ser. Isso aí não é coisa do nosso reino de Deus, isso é coisa dessa terra que a gente está sentado vivendo nela. Ora, o mundo passa e os seus desejos também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Irmãos, essa pregação é uma pregação muito difícil de fazer, porque a gente está dentro disso aqui. Diga a você que essa é uma pregação feita com um pouco de agonia, porque nós somos tão entranhados e engolidos pela vida que a gente vive nesse mundo. De falar dessas coisas, elas mexem um pouco com a nossa imaturidade. Por isso a gente sofre. João, quando diz aqui, e nós estamos passeando pela primeira carta a João, né, nesse mês, dentro do nosso periago, quando ele diz a palavra mundo, a tradução, nós traduzimos como mundo, a palavra cosmos, do grego, que significa ordem. É uma ordem. Na verdade, o mundo de hoje é uma grande desordem, é um grande caos. Mas João chama isso de a ordem que a gente vê das coisas aqui. A lógica e o contexto que a gente vive nesse mundo. Uma ordem caótica, mas é isso que a gente tem. Quando ele diz não ame o mundo, ele não está apenas dizendo não ame o dinheiro ou a luxúria ou qualquer outra coisa. Ele está dizendo de um sistema terreno, leve-me ao seu líder, de um sistema terreno que nos engoliu. Nós somos reféns disso aqui, porque isso aqui é muito vivo para nós. Algumas frases do Evangelho e palavras de Cristo precisam bater contra a nossa resistência terrena. Tipo, o que ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Ou uma frase de Paulo: pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Ou João Batista: metanoia, mude a cabeça de vocês, porque chegou o reino dos céus. Ou a parábola de Cristo, falando sobre o homem que construiu um celeiro e ajuntou muita coisa. Louco, essa noite vão pedir a sua alma, e essa é a sua vida. O que você está ajuntando vai servir para quê? Esse sistema terráqueo, ele está nos sufocando. E parte do nosso sofrimento nesse mundo é porque a gente não consegue se desconectar disso. E quando Cristo disse
para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Até mesmo os discípulos que depois da morte de Cristo, eles voltam a trabalhar, voltam a pescar. Talvez na decepção de que o Senhor, o Messias, que nós achávamos que seria rei, venceria os romanos e traria de novo o reino de Israel, não fez isso. Mas é óbvio que não. Jesus não estava engolido pelo sistema dessa terra. Ele não veio para trazer um sistema político. Ele não veio para consertar o que está aqui. Não, Zé, não, o que está aqui vai acabar. A Santa Escritura tem o Gênesis e tem o Apocalipse. Jesus veio anunciar o seu reino que chegou, como um prenúncio, mas nos dizer da eternidade que temos. Esse é um anúncio. Enquanto estamos aqui, fazemos o que fazemos, inclusive no cultivar e nos nossos projetos, não porque nós queremos transformar esse mundo. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Ele vai de mal a pior. Fazemos isso porque não conseguimos fazer outra coisa. Porque o que pulsa em nós é o reino de Deus. O que pulsa em nós é a misericórdia, é a graça, é o amor. O que pulsa em nós é a missão. Se formos governados e amarmos o sistema de vida que há nesse mundo, nós vamos sofrer e enlouquecer. A lógica desse mundo é de investir e receber em troca. A lógica desse mundo é de ajuntar e construir. A lógica desse mundo é de vencer e superar. A lógica do reino de Deus parece que é às avessas. Se você tem, reparta. Se você recebeu de graça, doe de graça. Se você ama, se entregue. Diga não a você mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seja a luz do mundo e sal da terra. Leve a carga um do outro. Tem alguém chorando? Chore com ele. Tem alguém celebrando? Celebre junto com ele. Seja servo. Esse sistema que reina na mente e no inconsciente da terra nos destrói. E João diz: não amem esse cosmos. Não amem a ordenação da vida do jeito que vocês estão vendo. Porque quem ama essas coisas não tem o amor de Deus. Que estranho. Aqui caberia a gente ficar discutindo o que é o amor, porque um dia a gente faz uma pregação só sobre isso. Essas duas coisas são antagônicas, e você pode dizer: mas amor não é amor? Não, amor não é amor. Amor é amor, e o outro amor é um outro amor. Mas amor e amor são duas coisas diferentes. Porque o amor que procede de Deus, ele é diferente do amor que a gente conhece nessa terra. Não deveríamos nem usar a mesma palavra. O amor que procede de Deus é uma coisa que se doa e se sacrifica. Não é uma satisfação pessoal. Não é uma coisa que me atrai apenas e eu gosto. É uma atitude que eu tenho em devoção de doação. E ele diz: o que tem nesse mundo é uma coisa maluca. E se você amar esse mundo, você não vai conseguir amar a Deus. Esses dois amores são excludentes. Ou você vive um, ou você vive outro. Porque o que há no mundo, diz João, são três coisas. O desejo da carne, ou a concupiscência da carne, que algumas traduções dizem. O desejo da carne é o seguinte, irmão: é o que eu sinto, é o que eu toco, é o que eu como, é o que eu cheiro, é o que eu fumo. É o sexo, é tudo que eu puder trazer para que essa carcaça se sinta satisfeita. É louco isso. Mãe, se você for assim completamente e esse sistema te engolir, você vai acabar com o seu filho. Porque parte da vida dele está no seu sacrifício. Você vai engordar quando ele estiver na sua barriga. Você vai amamentar. Pai, se você não quiser que ninguém te atrapalhe de madrugada, você não vai conseguir criá-lo. Você vai ter que levar ele quando tiver dor de garganta. A concupiscência da carne está
esparramada por essa terra. Eu quero sentir, eu quero experimentar, eu quero ter a experiência, eu quero arrepiar, eu quero ter, eu quero possuir. Dane-se qualquer um. Se a mulher não me dá isso, eu arrumo outra. Se meu filho me atrapalha, eu saio de casa. Se esse emprego não tem, eu arrumo outro. Se essa cidade não tem, eu mudo. Porque o que importa sou eu. Sutilmente, esse pensamento está na nossa religião. Porque nós usamos Deus para nos dar a satisfação da nossa carne. Desconecta desse sistema louco do mundo. Não ame esse tipo de pensamento. Essa lógica não funciona para nós, somos cristãos. O que há no mundo é a satisfação pura e simples, a qualquer custo, da minha vida. Minha vida está passando, e eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, está acabando. Para nós, esse sistema não funciona, porque para nós não está acabando, aliás, nem começou. O último inimigo a ser vencido é a morte, diz Paulo. E nós vamos vencê-lo. E vamos sair disso, porque é o desejo do mundo e as coisas dele passam. Graças a Deus. Além do desejo da carne, nós temos o desejo dos olhos, a fascinação, a tentação, a ganância, o deslumbre. Nós somos engolidos por isso nessa terra. O fruto que está na árvore é vistoso, é bom para se comer. Os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, disse Jesus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, que grandes trevas serão. Se você está muito preocupado com o que você vê, com o que você vai ter, com o que você vai sentir, e neuroticamente você está louco orando para Deus te dar o que você vê e o que você sente, você não está buscando a Deus, você não está orando, você não tem uma devoção a Deus, você está controlado e dominado pelo sistema, por esse cosmos, você está amando essa terra e não a Deus. Eu também sou igual a você. Eu não estou aqui falando essas coisas porque eu aprendi, eu sei, atenção, meus súditos, receba essa palavra, toma posse agora. Não, irmão, eu tenho essa mesma batalha que você também tem. Essas coisas piram na minha cabeça também, eu fico... Pô, Senhor, a tua palavra diz que a gente não é dessa terra. E além do desejo dos olhos, o desejo da carne, tem a soberba da vida. Essa desgraça de orgulho que a gente tem, achamos que estamos no topo da humanidade. Nós sabemos tudo. Estava brincando aqui às 9 que eu sigo alguns pregadores e conferencistas ou teólogos, que eu estou sempre vendo vídeo, assistindo. E são caras assim que eu sempre brinco. Quando eu encontro algum, eu falo, eu não tenho tempo na vida. Eu vou morrer antes de conseguir ler tudo que você leu, de estudar tudo que você estudou. Ainda comecei tarde. E aí então, quando eu vejo às vezes algumas palestras, outro dia vi um post do Antônio Carlos Costa, ele já veio aqui várias vezes na igreja, eu falei, Senhor, que coisa incrível. Mas embaixo um monte de comentários, de gente que no máximo leu um artigo da Super Interessante e acha que pode discutir sociologia, economia, filosofia. A internet deu voz a todo mundo. Que pena, né? Tem um amigo meu que dizia assim, para de falar, você pensa que meu ouvido é pinico? Já entendeu o porquê, né? Esse sistema que há no mundo, ele está nos sufocando. E aí nesse orgulho de a gente sabe tudo, eu comento, eu sei, você fica louco. Porque você não consegue dar cabo das suas questões, você não consegue dar conta da sua vida. Só que você aprendeu no sistema desse mundo que o que você vê e você sente, você tem que conquistar.
Por que nossos jovens estão tão pouco preocupados em ser gente altruísta, em repartir? Por que nossos projetos sociais no nosso Brasil têm adesão de uma parte tão pequena da população? É óbvio, nossas universidades estão ensinando a galera a conquistar, a ter, a crescer. Você vai fazer um curso de coaching, o cara do seu lado ele é seu inimigo, você tem que ser melhor do que ele, tem que ser competitivo, produtivo, a tua performance tem que ser melhor, você tem que superar, tem que conquistar, tem que subir, tem que ser o cabeça de tudo. O evangelho é o contrário disso, o cabeça é Cristo, nós somos corpo. Mas a nossa religião também distorce textos. E pega o texto do Antigo Testamento que fala sobre guerra, ocupação de terra e guerra de exército, e fala que você vai ser cabeça e não vai ser cauda, viu, irmão? Tá bom, fala para Jesus sair da cabeça e põe ele na cauda e você fica lá. Eu e você somos cauda, no sentido de que somos corpo e ele é que está no topo, não nós. Porque quando eu vou a Deus para pedir a Deus que faça o que eu quero, eu não estou buscando a Deus, estou buscando a mim mesmo. Se eu busco a Deus para que Ele me dê o que eu vejo e o que eu sinto, eu não estou buscando a Deus, estou buscando a mim. Quando eu busco a Deus, eu digo a Ele: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, porque eu neguei a mim mesmo e tomei a minha cruz. Não sei se esse grande número de evangélicos que temos no Brasil é de verdade de gente que se rendeu a Cristo. É gente que se rendeu a si própria e continua na soberba da vida. Está triste porque fez uma campanha e não conseguiu o que queria, porque ele quer o que ele quer, o que os olhos veem e o que o corpo sente. Pseudamente estão numa igreja levantando a mão e orando, mas não é Deus que reina, é a sua própria vontade que reina. É muito sutil, mas aqui não há conversão. E aqui há muito sofrimento. Aumentamos o nosso sofrimento nessa imaturidade. E eu creio, e lendo esse primeiro e segundo capítulo de 1 João, a palavra maturidade ficou batendo na minha teia. Pem, 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 na minha cabeça sem parar essas 2 semanas. Porque uma criança, quando é pequena, ela chora, faz birra. Enquanto você não dá o que ela quer, ela não para. Não é assim? Aliás, o Dr. Darcy diz que na antiguidade era o patriarcado, o pai mandava. Passamos por uma fase do matriarcado, em que a mãe mandava. E hoje acho que é o filiarcado, são os filhos que mandam. A fragilidade, a falta de consistência, entendimento da verdade da família e até do evangelho fazem os pais perderem o controle, mas você venha na reunião de pais que isso é um assunto para um outro dia. Mas enfim, somos imaturos, fazemos birra com Deus. Louve, irmão, porque no louvor há vitória. Para com isso, irmão. Você não louva porque no louvor há vitória. Se você louva porque você quer vitória, você não está louvando a Deus, está louvando a você. Acorda. Você louva porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, e porque Ele reina, e porque nós rendemos a nossa vontade a Ele. Porque se acontecer o que você quiser, ou não acontecer o que você quiser, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. E a minha ideia, o meu projeto e o meu plano não é melhor do que o de Deus. Eu vou confessar para você uma coisa aqui. Às vezes eu faço isso, quem está chegando há pouco tempo na igreja talvez não teve oportunidade de ver, mas às vezes eu cometo alguns deslizes e eu conto na igreja. Essa semana eu ouvi uma rádio evangélica, desculpa, tive que falar. Falei, pronto, falei, vai. Falei. Desculpa, irmãos. Eu não sei o que você vai pensar de mim, não sei o que você vai pensar a partir de hoje, mas eu ouvi uma rádio evangélica. A gente usa o mesmo carro em casa, né? E meu filho tem as rádios que ele gosta, e eu tenho as que eu gosto. Então essa semana eu falei, eu vou salvar. Aliás, o seu é o F1, agora o meu é o F2, tá? Então eu vou... Ele trabalha com produção e gosta de outros tipos de música, que eu não gosto, então eu preciso de... Então eu fui programar as minhas lá no F2, né? E nesse você tem que ficar pulando. Quando você fica pulando, você corre um risco, irmão. Porque de repente você cai numa rádio evangélica, vai saber o que acontece. Aí eu caí, e o cara estava dizendo assim,
Eu peguei bem essa hora e eu tomei posse. Porque você que está acontecendo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e tem te atrapalhado, falou dos demônios, de um monte de coisa, e você não está conseguindo conquistar as bênçãos de Deus. Falei, não. Falei, eu troquei de estação, coloquei rápido na Kiss, estava tocando Deep Purple. Falei, Senhor, no meu carro, o Senhor não vai ouvir essa heresia. Vamos ouvir Smoke on the Water juntos. Mas essa papagaiada o Senhor não vai ouvir aqui no meu carro. Não. Quer dizer então que você está lutando. Você está lutando com Deus para conquistar bênçãos. Para. Língua portuguesa. Bênção é dádiva, você não tem que conquistar. Ele morreu na cruz e te deu a vida. Você não luta com Deus. Se Ele lutar contra você, Ele acaba com você. Você se curva a Deus, mesmo que você não goste, mesmo que não seja o que você quer, porque Ele te ensinou a orar: venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, não é a sua. Se você vai a Deus para Ele fazer a sua, você não foi a Deus, você foi a você. E aquilo me fez muito mal. Eu não posso ouvir rádio evangélica que eu passo mal. Bota um Marilyn Manson rápido. Eu vejo mais sinceridade em quem serve a Satanás sabendo que é Satanás, do que quem quer fazer de Deus um Satanás. Me dou melhor conversando com gente que não conhece a Deus do que com gente que quer distorcer Deus. Por isso sofremos. Porque estamos tão engolidos pelo sistema e pelo cosmos, e essa soberba da vida, vou fazer o que é certo e vai dar certo. No feriado eu estava trocando de canal, assisti Tropa de Elite, um trecho, o primeiro. E tem um trecho em que o Capitão Nascimento volta para casa e a mulher está sentada na sala. E ele põe o dedo na cara dela e começa a gritar com ela do nada. E no dia seguinte ela vai embora. O estresse que ele tinha na corporação engoliu a vida dele. Ele teve sucesso em combater corruptos, mas foi derrotado em combater a si mesmo. E tratava a sua mulher na mesma lógica que tratava o seu soldado. Você não faz um curso para saber controlar sua esposa. Você não comprou um joystick para controlar o seu marido. Seu filho não funciona com metas. Você não está lidando com robôs pré-programados. É gente que sente. Esses sistemas e essas ordens podem funcionar para muita coisa, mas o nosso reino não é desse mundo. Aliás, isso engoliu a nossa religião. Por isso temos sistemas de campanhas, de oferta, de dinheiro, para termos controle de Deus. E não servimos a Deus, servimos a nós mesmos. Isso daria muito certo e seria muito bom se Cristo não tivesse dito que o reino não é desse mundo. Isso seria maravilhoso se Ele não tivesse dito: no mundo tereis aflições. Porque quem disse isso foi Cristo. Mas Ele disse, como disse o Vagnão aqui: eu estou com vocês todos os dias. Eu sou a fortaleza de vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. O meu Espírito vai morar dentro de vocês. E Ele vai fazer vocês lembrarem todas as palavras que eu tenho dito. E meu Espírito vai dar a vocês dons. E vai capacitar vocês para que vocês sirvam uns aos outros. E a obra da minha palavra e do meu Espírito vai moldar a cabeça de vocês, a ética de vocês. E vocês vão ter um outro fruto.
justiça ao invés de justiça, amor ao invés de ódio, paz ao invés de guerra, porque o fruto do Espírito vai mostrar para esse mundo que eu estou dentro de vocês. Porque a gente anda na contramão desse sistema. Aliás, vão dizer nessa terra que nós somos tontos, que nós somos bobo, que nós somos trouxa. Porque a gente ama, porque a gente perdoa, porque a gente anda mais uma milha. A gente perdoa 70 vezes 7. A gente entrega a capa, a gente vira outra face. Não venha me perguntar, mas o que esse mundo vai dizer? Eu não tenho que dar satisfações a esse cosmos. Eu não fui engolido por esse sistema. Eu preciso fazer rodar o programa do reino. No meio dessa loucura. Mas se nós amarmos essa loucura, nós morremos. Se você tiver que ter um carro automático, blindado, importado, para você provar para o teu vizinho que você é espiritualmente mais forte, acabou tudo. Se Deus precisar disso, Ele não tinha levado o seu filho à cruz. Nem os apóstolos teriam morrido perseguidos pelo Império Romano, porque esses caras foram derrotados na ótica do triunfalismo. Nós estamos na contramão. Precisamos ser maduros. Mas eu posso dizer a você, irmão, que eu passo por essa mesma crise, porque tem coisas na minha vida que eu queria ter o controle. E eu também faço birra. Não sou sapatinho de fogo, mas sapateio. Que eu quero que Deus faça, eu quero que Ele faça agora. E tem alguns causos que se arrastam há alguns anos. E a pergunta é: Senhor, quando que isso aqui vai acabar? A resposta de Deus é: calma, quando você morrer acaba. Porque a gente se aproxima de nação contra nação, reino contra reino, e o amor de quase todos vai esfriar. Essa pregação é um choque de realidade, irmão. É isso que dá na gente, sabe? Estou aqui dizendo a você que Deus é maravilhoso, porque no meio disso tudo Ele está com a gente. Você vai se deitar em paz e logo vai pegar no sono, porque o Senhor vai te fazer descansar seguro. Você vai olhar para os montes, é de lá que vem o teu socorro. Você vai ter a paz que excede todo o entendimento humano, que traz refrigério na sua alma, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum. Estou falando um monte de versículos aqui. Só estou falando Bíblia aqui. Você vai andar seguro no Senhor, porque o teu nome está no livro da vida. E mesmo que você encare a morte, você vai dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se me levar, estou em paz. E vamos ensinar nossos filhos a viver Cristo no meio dessa loucura, não a serem tomados, engolidos por esse sistema. Não amando a concupiscência dos olhos, a da carne e a soberba da vida. Porque isso nos faz sofrer. Mas é difícil, porque a gente encara um monte de problema e diz: mas Senhor, eu queria que isso aqui mudasse. Aí você me pergunta: Zé, mas tem situações que Deus livra, não tem? Opa, eu tenho milagres para contar. Imagino que sim, eu também tenho. E teve horas que eu orei, parece que eu orei, a coisa mudou completamente. Eu também. E vou te falar mais, tem umas que eu nem orei. Passou aqui, ó. Rapaz, quase que eu morri. Eu não tive tempo nem de orar, Ele me livrou sem eu orar. Obrigado, só pude agradecer. E tem outras que eu estou orando faz um tempão e nada acontece. Então, qual é a explicação? Então, irmão, não tem explicação. Porque eu e você não somos deuses, nós somos servos. O servo descansa nas mãos do seu Senhor. A criança mimada faz birra até ter o pirulito. A que aprendeu que o pai sabe o que é bom, sabe que agora não é a hora do pirulito, ainda que eu queira. Eu sempre digo isso para Blanche: eu não sei quem vai morrer primeiro, se eu ou se ela. E não sei se vai ser por uma doença ou por um acidente. A gente nunca sabe, né? Mas eu sei que eu estou na mão de Deus. Todos nós estamos.
Nossa alegria não é porque vamos controlar o sistema dessa terra. Nossa alegria é porque Deus já comanda a nossa vida. Essa é a nossa paz. Nossa segurança não é porque vamos ter agora um ministro da justiça terrivelmente evangélico. Deus tenha misericórdia de nós. Te conjuro pé de pato, mangalô 3 vezes, mas aqui não é madeira, mas tudo bem. Essa afirmação vai gerar muitos comentários na pregação aqui. A gente suporta. Mas a verdade é que a gente não cabe nessa terra. Mas a gente faz parte dela, a gente está nela. A gente socorre, a gente missiona, a gente abraça, a gente ama, a gente prega, a gente reparte. Pisando no chão, mas sem raízes. A cabeça está em outro lugar, pensando nas coisas do alto. E olhando para o nosso lar, para a nossa vida comunitária, e tratando filho, esposa, irmão, amigo, como Cristo nos tratou. Não amando esse cosmos, não amando essa ganância louca, sem a concupiscência da carne, sem a concupiscência dos olhos, sem essa soberba da vida. Se nós formos mais maduros, a gente vai sofrer menos. Nós vamos estar melhores. Eu não sei quem foi, agora eu estou quase encerrando, indo para o final. Uma pessoa estava me dizendo sobre... Não vou lembrar quem é. Sobre sua filha, que tomava um remédio porque tem um probleminha desde pequena. E ela perguntou, mas pai, eu queria ser normal. E eu comentei com esse irmão, eu falei, engraçado, né? Quem é normal? Tem alguém aqui que não tem nenhum problema? O anjo, sim. Ninguém aqui, irmão? Tem alguém aqui que alguma coisa não dói? Veja como... Agora deixa eu contar uma coisa. Tem alguém aqui que mesmo passando por essas batalhas, já viu Deus agindo? Sim, lógico. Deus está com a gente, irmãos. Não é porque a gente sapateia, não é porque a gente dá oferta, não é porque a gente fez campanha, é porque Ele é bom. Porque teve dias que o bagulho passou, você não teve tempo nem de orar, mas Ele te livrou, porque Ele é bom. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Vai ter um dia que Ele não vai livrar, mas esse vai ser o melhor dia, vai ser quando Ele levar a gente. É o melhor dia. Quando a gente estiver aqui com o pedido de oração, aqui na frente, falando, irmãos, o Zé Bruno foi nosso pastor, está jubilado, aposentado, velho. A Blanche está aqui pedindo oração, porque ele já está nas últimas. Vamos pedir para Deus levá-lo. A gente nunca ora para Deus levar ninguém, né? Só quem a gente não gosta. Por quê? Porque nós achamos que aqui é bom. Porque nós somos engolidos pelo sistema dessa terra. E achamos que o problema da nossa vida é essa pessoa que a gente quer que morra. Não entendemos que o problema somos nós, pecadores. A gente devia estar fazendo o contrário. Deixa esse cara aqui que isso aqui vai arder. Eu quero ir para a tua presença. Já que você quer manter o ódio, ora certo pelo menos. Não vou nem falar do seu pecado. Continue com ele, de estimação. Mas pelo menos ora certo. Que Deus nos dê maturidade. Ao mesmo tempo que você está enfrentando essa carga que você está enfrentando, olha para a tua vida, irmão, ela está andando. É ou não é? Está aí, ó. E é isso mesmo, irmão. Vai ter umas que Deus vai te livrar, outras Ele vai deixar. Tem uns espinhos na carne que são bons, que é para te fazer ouvir a Deus, entendeu? E vai embora. E segue. Troca a palmilha aí, dá umas injeções nessas varizes e vamos que vamos. Até o dia que Ele nos chamar. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós estamos anunciando o reino. Sabendo que Ele não é aqui. Ou pelo menos não agora. Nova Jerusalém é outro lugar. O legal de tudo
é saber que quando alguém está entre nós, parece que já está aqui, não é? Eu vim aqui, eu estava batendo com vocês aqui, tomando um cafezinho lá, a gente estava batendo papo, rapaz, parece que o reino de Deus já está aqui. Não, mas na verdade ele já está, é que ele não chegou ainda, mas ele chegou, mas não está. Quer dizer, como assim chegou, mas não está? Ele chegou, ele está, mas não é só aqui, porque aqui tem muita coisa ruim ainda aqui. O bom é perceber que pelo menos no metro quadrado que a gente pisa, Deus reina em nós. Que reine na nossa casa, que reine nos nossos casamentos, que reine na nossa comunidade, que reine na nossa igreja. Que não fiquemos sapateando porque o mundo está ruim. Quando alguém me pergunta, Zé, o Brasil, quando isso vai mudar? Vai mudar algum dia? Eu falo, claro, vai piorar. Você é um pessimista? Não, eu sou bíblico, está escrito que vai piorar. Relaxa, que ainda tem a besta que emerge do mar, tem a besta que emerge da terra, o anticristo, ainda tem a grande meretriz, a Babilônia. Ih, tem muito capítulo nesse Apocalipse para acontecer. Vai querer beber o sangue dos santos. Ai, Zé, que coisa ruim. Bom, melhor ser ruim e ser bíblico do que ser ruim e ser da nossa cabeça. Pelo menos tem uma certeza, o que é bíblico vai acontecer. Mas o Senhor é conosco. Até o dia que Ele nos chamar, aleluia. E enquanto Ele nos chamar, estamos aqui no Teu reino, Senhor, anunciando, amando, diminuindo a dor de quem sofre e dizendo para esse mundo que é chegado o reino dos céus e é para lá que a gente vai. Mas maduros, para não sofrer coisas que a gente não precisa sofrer, apenas por compreender que a gente tem aflição, faz parte do pacote, mas o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Faz a gente levantar todo dia de manhã e olhar adiante até o dia que Ele nos chamar. E ter a alegria, agora não mais desse sistema, não porque eu tenho, não porque eu possuo, não porque eu consigo, nem porque eu conquisto. Apesar de que essas coisas fazem parte da vida. E você vai tê-las e vai vivê-las, não é nenhum problema disso. Você vai comprar sua casa, o seu carro, vai ter sua empresa, e depois você vai se aposentar, vai mudar para uma casa menor, vai ter um carro mais barato. É assim a vida. Não é? Mas a reforma da Previdência, deixa estar lá. É a vida. Por isso que a nossa alegria não está ligada às coisas que a gente vê, apesar de termos, deixarmos de ter. Em parte as conquistamos, em outras as perdemos. A gente está no curso desse rio como todo mundo está. O bom é que a gente não é dele. A alegria que Cristo habita em nós, que a sua palavra nos transforma, que a sua paz nos invade, que eu deito e logo pego no sono, que o seu amor e a sua graça são presentes na minha vida, me tornam alguém transformado, e com quem eu me relaciono, e com os meus irmãos, a gente vê o reino entre nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Esperamos que você tenha sido edificado por esta mensagem. Fique com Deus e até a próxima.